Vamos conversar agora sobre esse e outros projetos que já estão prontos para serem analisados pelos deputados lá no plenário com a Carol Nogueira. A polêmica agora segue para aí, Carol. Bom dia. Exatamente, Vera. Agora o plenário é que vai ter que encarar essa enorme polêmica sobre esse projeto aí em relação aos agrotóxicos, né? Ele já foi aprovado na comissão especial, como você disse, ainda não tem data prevista para ele ser colocado em votação aqui no plenário. Para hoje, a expectativa de votação no plenário é da urgência para o projeto que permite a privatização de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras no Norte e no Nordeste. Os deputados vão também tentar votar aí propostas de mudanças, os chamados destaques, a 2 projetos que já foram aprovados, o texto principal já foram aprovados pelo plenário. Um deles permite a venda de 70% dos campos de pré-sal para que eles possam ser explorados por outras petroleiras que não a Petrobras. E o outro projeto também já foi aprovado e que tem que ser analisado os destaques, é o projeto que obriga a inscrição dos consumidores no chamado cadastro positivo. Mas a gente vai começar falando sobre esse projeto dos agrotóxicos com 2 deputados que estão aqui com a gente, o deputado Leonardo Monteiro, que é vice-líder do PT e é do PT de Minas e é também presidente da Frente Parlamentar da Agroecologia. Também está aqui comigo o deputado Isalci Lucas, que é vice-líder do PSDB e é do PSDB do Distrito Federal e faz parte da Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia. Deputado Leonardo Monteiro, sua expectativa para a votação desse projeto dos agrotóxicos aqui no plenário? O senhor acha que deve haver o mesmo embate de forças lá da comissão? O senhor acha que as pessoas que são a favor desse projeto são majoritárias aqui no plenário? Olha, Carol, quero te cumprimentar toda a população. Olha, nós já vimos aí, até pela própria leitura que você fez da pauta, que é uma pauta toda ruim, né? Agrotóxico, privatizar a Eletrobras, os campos de petróleo da Petrobras, né? E a questão do cadastro único. Quer dizer, uma pauta toda ruim, pauta da maldade, né? Então, nós consideramos esse governo golpista completamente descredenciado para fazer essa discussão, né? Nós estamos discutindo aqui, foi votado ontem na comissão especial, a questão do PL do veneno, do agrotóxico, né? Que eles estão querendo mudar esse nome para fitossanitário, quer dizer, botar um nome que a população custa compreender o que é, até compreender o que é, mas isso é contra toda a opinião pública mundial, né? Nós estamos na contramão, tanto nossa aqui do Brasil, como do mundo inteiro. E não é verdade que o agricultor, aquele que planta e que produz para ele alimentar e vender, né, ele não é a favor desse projeto. O agricultor familiar, o pequeno e médio agricultor, ele quer produzir o alimento que a gente pode comer e, de fato, alimentar, né? Agora, você produzir um alimento carregado de veneno, e essa é uma proposta dos produtores, dos fabricantes de veneno, as grandes empresas multinacionais e brasileiras que produzem veneno, e dos grandes empresários da agricultura que não estão lá no campo, eles estão lá no grande centro e produzindo alimento envenenado. Portanto, a nossa posição também como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e como deputado federal e como cidadão, nós somos contra esse projeto. Vamos trabalhar aqui em plenário, quando ele vier para o plenário, para a gente derrotá-lo aqui no plenário. Não é possível que a maioria dos deputados, 513 deputados e deputadas, podem compactuar com um tipo de proposta desse nível. Deputado Isalci, o projeto ele não acaba com a licença ambiental da Anvisa e do IBAMA, não. Mas o que ele fala é, se eles não se pronunciarem em 30 dias, essa autorização, né, esse parecer, fica dispensado. Anvisa e IBAMA têm estrutura para atender a essas demandas de autorização de novos agrotóxicos? Bem, eu particularmente já entrei no século XXI. Por isso que eu sou presidente da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não dá para continuar produzindo com enxada e machado, né? A gente precisa modernizar a economia. Quem sustenta a economia brasileira é o agronegócio. Agora, nós temos entidades como a Embrapa, por exemplo, que é referência mundial, internacional. E são milhares de pesquisadores de excelência no país. Evidente que nós temos que cuidar da fiscalização, do controle. Mas nós temos que modernizar e a Embrapa e outras instituições de pesquisa estão preparados, sim, para melhorar a produtividade, até porque nós temos bilhões de pessoas para alimentar, e o Brasil tem um papel fundamental nisso, a Embrapa, fundamental. Portanto, é uma técnica que tem que ser discutida com responsabilidade. Nós não podemos voltar no século XIX e exigir que a gente possa plantar aqui com enxada até hoje,
para abastecer o mundo, né? Nós temos essa responsabilidade de produzir alimento para o mundo inteiro. Mas modernizar passa necessariamente por novos agrotóxicos. Não é agrotóxico do sentido que foi colocado. Na realidade, tudo tem que ter controle, né? Nós não poderíamos, não estaríamos produzindo nada hoje se não fosse realmente a Embrapa, né, que muitas pesquisas economizaram bilhões e bilhões com pragas que existem no algodão, na soja, no milho. São pragas que são realmente exterminadas com estudos técnicos de pesquisadores da Embrapa e que merece todo o nosso respeito. E eu tenho certeza que o bom senso tem que prevalecer, evidentemente fiscalizando, cuidando da saúde alimentar, com certeza, né? Mas os nossos pesquisadores estão preparados para isso. Vamos falar agora então da pauta de hoje. Primeiro, deputado, o que o senhor acha que vota antes, os destaques desses dois projetos ou a urgência para o projeto que prevê aí a privatização das distribuidoras e sua análise sobre essas propostas? Eu só queria ainda, Carol, dizer que o moderno, pelo contrário, o moderno é você produzir alimento, e alimentos saudáveis, não é? Retrocesso é a gente tirar os dois setores do país que têm condições de avaliar se o produto é contaminado ou não, que é o Ministério da Saúde, através da Anvisa, e tirar o Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA. Eles foram tirados fora, não é? Portanto, eles não vão dar mais opinião. Quem vai aprovar se o alimento é saudável ou não vai ser o Ministério da Agricultura, controlado pelo agronegócio e pelos produtores de veneno. Portanto, né, isso não pode ser considerado avanço, né? Agora, entendo que a pauta de hoje continua sendo uma pauta, como disse aqui no início, uma pauta muito ruim para a população brasileira, aproveitando, olha, veja bem, os golpistas estão aproveitando o momento em que a população está distraída com a Copa do Mundo, né? E distraída também boa parte da população brasileira com as festas juninas, num período em que o quórum aqui está baixo, quórum baixo aqui na Câmara, para poder tentar votar a privatização da Eletrobras, vender postos importantes da Petrobras, que são os campos de petróleo do pré-sal. Portanto, isso é um absurdo, né? Nós vamos trabalhar hoje aqui na Câmara para a gente não deixar isso acontecer. Nós somos contra a privatização da Eletrobras, somos contra também a entrega do pré-sal, porque entendemos que o pré-sal pode ser a salvação do nosso país, inclusive para investimento na educação, saúde, enfim, para melhorar as condições da sociedade brasileira. Deputado Isalci, o que o senhor acha que deve votar antes dessas três propostas? Uma delas é urgência, né? As outras duas são destaques. E a sua opinião sobre elas? Bem, primeiro, a gente não pode ser levado pelo discurso, tem que olhar o texto. A Anvisa não foi afastada. Olha o texto e como será aprovado. É evidente, nós estamos com um quórum baixo mesmo. Acho que dificilmente se aprova essas matérias polêmicas em função das festas, em função do período eleitoral, né? Não vai ser fácil aprovar mesmo pelo quórum, não é questão do conteúdo. Agora, o petróleo só vale para o país fora do subsolo. A Petrobras não tem, quebraram a Petrobras. Ela não tem hoje recursos para investimento como estava previsto. E nós precisamos realmente dos royalties, precisamos do petróleo para poder investir em educação, saúde, segurança. E a Petrobras não consegue fazer isso sozinho. Então, acho que tem que aprovar sim, permitindo que outros façam a exploração e que a gente possa realmente usufruir dos recursos do petróleo. Como sempre, a gente vê aqui uma discordância entre os deputados, o que é muito comum aqui no Parlamento, aqui na Câmara dos Deputados, mas de vez em quando acontece um consenso. Foi o que aconteceu ontem, quase um consenso, a votação do projeto que permite a volta de optantes do Super Simples ao sistema. Eles tinham sido excluídos em janeiro desse ano. A partir da votação, a aprovação desse projeto, eles podem voltar ao sistema. O projeto foi aprovado no plenário da Câmara com apenas um voto contrário. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Num dia de quórum baixo no plenário da Câmara, um acordo entre os partidos permitiu a aprovação do projeto que reinsere no Simples as micro e pequenas empresas que foram excluídas desse regime simplificado de tributação em janeiro deste ano por estarem devendo impostos. Para que voltem ao Simples, os microempreendedores individuais, os micro e pequenos empresários vão precisar primeiro renegociar o que devem à União. E isso deve ser feito com eles aderindo àquele programa de regularização tributária feito exclusivamente para as pequenas empresas, criado este ano. A princípio, o prazo para entrar neste refis é só até dia 9 de julho. Bom, depois da assinatura do contrato de renegociação das dívidas, vão ter
30 dias para solicitar a entrada de novo no Simples. Lembrando que esse sistema reúne em um só pagamento 8 tributos federais. A aprovação do projeto foi praticamente por unanimidade. A questão tributária dessas pequenas e microempresas estaria plenamente resolvida. A Câmara dos Deputados votou esta matéria. No entanto, Temer vetou o que nós votamos aqui. Entre o primeiro voto que demos e a derrubada do veto, muitas empresas pequenas ficaram prejudicadas. Obviamente que foi um equívoco que aconteceu e, em função disso, o refis que foi aprovado recentemente, muitos empresários, pequenos empresários, não puderam aderir ao refis. Então, essa aprovação desse projeto na noite de hoje, em seguida irá ao Senado, certamente sancionado pelo presidente Temer, vai possibilitar a esses pequenos empresários, esses grandes empreendedores, que são os que mais empregam no nosso país, ter a oportunidade de fazer a sua renegociação, tendo em vista a crise econômica que passa o nosso país e que vai lá impactar fortemente nessas pequenas empresas. É um engano que o governo ia perder receita. Perder receita se eles ficassem na informalidade. Tem muita gente que pensa que estar no Simples é um benefício, que é uma benevolência do governo. Está na Constituição, artigo 179. Não é benefício nenhum, não é privilégio nenhum. É um regime tributário. O governo, de uma vez por todas, precisa reconhecer que é um regime tributário de hoje. 57% dos empregos formais no Brasil é dado pelo micro e pequeno empresário. Deputado Isalci, então, a aprovação desse projeto, quase unânime, veio atender uma reivindicação de uma larga categoria aí do país. Foi uma questão técnica, né? Porque a medida provisória que veio para o Congresso, falando do refis, ela só contempla os médios e grandes empresários. Os pequenos empresários eram uma lei complementar, não poderia ser por medida provisória. Então foi vetado tecnicamente e depois nós derrubamos o veto. Mas nesse intervalo, de fato, muitas empresas foram excluídas. Portanto, esse projeto agora restabelece a justiça no sentido de incluí-las novamente no Simples. Por isso, quase que unanimidade, né? Acho que o erro, teve um voto contrário, que deve ter sido um erro na votação. Deputado Leonardo Monteiro, uma unanimidade, então, esse assunto. Sim, esse projeto é importante, né? Mas isso mostra, mais uma vez, que nós estamos diante de um governo golpista que não tem interesse de incentivar o micro e pequeno empreendedor, né? Tanto que vetou a legislação anterior, que nós tínhamos votado aqui em plenário, mas agora, no acordo aqui da Câmara dos Deputados, nós conseguimos aprovar uma legislação que pode melhorar a qualidade de empreendimento do micro e do pequeno empreendedor. Deputado Leonardo Monteiro, deputado Isalci Lucas, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol.